Meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um BR-22 aqui, nessa nossa empreitada de levantar um canal de direita aqui do YouTube, pra gente falar um pouquinho de história, um pouquinho de fé cristã, um pouquinho de opiniões, falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, falar do... Você já assistiu aquele God of War 4, velho? Sim, já vi uns vídeos. Já viu lá? Pô, velho, foi maneiro lá o jeito lá como o Kratos quebrou o pescoço do Baldur, né, velho? Né? E as lâminas do carro, depois que introduziu a lâmina, acabou, ofuscou o machado do cara, né? Pô, Não é, velho? Sim, Pô, sim. antes era só machado, voltou lá a lâmina no carro e tal. Mas voltando aqui ao assunto, a gente continuando aqui na casa do T'Challa, tomei um cafezinho lá da mãe do T'Challa, né, velho? Pô, cafezinho padrão. Cafezinho padrão, tá bem frio, mas tava gostoso. Então, eu vou acabar sendo expulso daqui, velho. Então, e hoje, querendo rapidamente falar umas coisinhas rápidas, eu e o T'Challa estamos aqui conversando acerca do nosso país, nosso querido e amado Brasil, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual seria a melhor forma de governo, o melhor modelo de governo para o Brasil? Qual você acha que seria, T'Challa? Qual seria a melhor forma? Por exemplo, como seria o Brasil? Você acha que o Brasil como república tá uma boa? Não. Acho que como monarquia, como a gente tinha dito, seria melhor, não? Eu converso aqui com o T'Challa, eu sou monarquista, né? Eu perdi completamente a fé na república. Eu sempre fui um cara democrático, eu sempre fui um cara, assim, eu sempre procurei assim, melhor entender a situação do nosso país. E assim, eu tô completamente desiludido. Não vou dizer com a política em si, mas com a nossa república, né? Tem até um canal que eu costumo acompanhar, né? De uma moça lá chamada Débora Setti, né? Então, e ela sempre começa os vídeos dela perguntando: como vai nossa república? No outro lado eu respondo: uma bosta, né? Por quê? Não preciso explicar, né? E historicamente falando assim, do nosso país, estudando história, eu vejo que o melhor período que eu falo que período de ouro mesmo, né? Que o Brasil teve, foi o período do nosso querido Dom Pedro II, Pedrão II, né? Porque, falando um pouco para não alongar, o Brasil era a quarta maior economia, tinha a segunda frota naval mais poderosa, atrás somente da Inglaterra, né? O café alavancou nossas economias. Nós éramos um país monárquico, mas ao contrário que muitos pensam, não era um país absolutista, era uma monarquia constitucional parlamentarista, né? Ou seja, junto com o poder executivo, legislativo e judiciário, que nós tão bem conhecemos, tinha um quarto poder chamado poder moderador, que era o poder do imperador. Se tivéssemos esse poder ainda hoje, né? Tanto é que nós temos até a família imperial aí, aqui no Brasil, né? Nós temos o Dom Luís de Orleans, que acho que é o tataraneto do Dom Pedro II, do Pedrão II, né? Acho que é tataraneto, né? Sim, acho que sim. Tataraneto. Depois eu vou ver e depois eu confirmo. E ele seria o nosso imperador. E com o poder moderador, né? Que é o poder do imperador, então, tivemos que dar uma pausinha aqui, né? Porque o T'Challa teve que receber lá a irmã dele, essa aqui é a Melissa, né? Oi, gente, tudo irmã do bom? T'Challa, né? Eu que chamo o T'Challa, nosso querido Pantera Boy, né? Pantera Boy. Então, temos aqui a nossa Miss Wakanda. Miss Wakanda. Então, Isso aí, gente. então, e mais uma coisa. Uma mensagem para Fátima Bernardes depois de um certo programa. Isso aqui que é cabelo bonito, tá? Isso aqui não é aquela coisa estranha lá da mulher que não arranjava emprego por causa do cabelo. Falou? Então, gosto pra caramba dessa menina aqui. E pra vocês que nunca viram o T'Challa, né? Eu vi falando do T'Challa. O quê? Não hoje, mas eu vou me apresentar. Quer aparecer não, T'Challa? Hoje não, mas eu vou aparecer. Uma vez eu vou. Tá, então, beleza. Voltando aqui ao assunto, né? A gente estava falando agora há pouco, historicamente, como eu falei,
o Brasil foi uma monarquia e o poder moderador. Hoje, no Brasil, se ainda tivéssemos esse poder, o poder do imperador, se Dom Luís de Orleans e Bragança fosse o nosso imperador, o que aconteceria? Tá lá o Temer fazendo merda, né? No caso, ele não seria um presidente, seria um primeiro-ministro. Ele chegaria e falava: Temer, fora. Ah, tá o Congresso todo envolvido em esquema de corrupção e tudo mais. Fecha o Congresso, novas eleições. Por quê? Porque o imperador é um chefe de Estado. Ele é uma pessoa que se preocupa com o povo. Ele não é um político que precise ser eleito. Ele já tem um cargo que é vitalício, né? E por essa razão, ele pode fiscalizar melhor o que acontece da política, né? E como ele tem o apoio do povo e tudo mais, tá acontecendo alguma coisa lá do STF, alguma coisa lá da Câmara dos Deputados, que o povo tá desgostoso, é só tirar o cara. Lógico, eu tô falando assim por alto e tudo mais, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas creio eu que essa seria a melhor forma para o Brasil. Porque vamos ser sinceros, nós vivemos numa república democrática. No entanto, a nossa república não veio de uma maneira democrática. Em 1889, 15 de novembro de 1899, o Brasil não teve uma proclamação. Foi um golpe de Estado. Covardemente, o nosso imperador foi tirado do poder. Covardemente, ele recebeu uma intimação. Ele tinha 24 horas para deixar o país. Ele foi exilado. O nosso imperador, o Pedrão, que durante 50 anos, praticamente, do seu reinado, nunca aumentou o seu salário. Um homem que andava na rua, normal, com roupas simples. Um homem que era bem visto por outros países. Aliás, eu até assisti um canal, Felipe de Deus, né? Um canal de história que eu gosto muito. Ele até postou um vídeo falando que os americanos queriam o Dom Pedro como presidente dos Estados Unidos. Você sabia disso, Tiago? Não. Então, do vídeo dele falou até que ele conseguiu 4.000 votos no estado da Filadélfia. Eu vou pesquisar melhor sobre isso e futuramente eu explico melhor. Mas é uma coisa que eu achei bacana, né? Eu vi lá no canal do Felipe de Deus, eu achei bacana isso, né? O Dom Pedro que trouxe, nosso país foi o segundo país a ter o telefone. E o único motivo, e outra, ao contrário que muitos pensam, Dom Pedro era abolicionista, ele era contra a escravidão. E o único motivo pela qual demorou tanto para abolir a escravidão é porque, infelizmente, havia as oligarquias agricultoras. Ele precisava dos cafeicultores. O que não é de se estranhar, já que um ano depois da abolição da escravidão, 1888, aconteceu o golpe da República, em 1889. E é aí que começou a merda do Brasil. Porque depois disso teve a República de Bananas. Depois disso teve lá a República Café com Leite. Tivemos o Getúlio Vargas, né, da qual muitos querem elogiar, mas na verdade foi um perfeito fascista brasileiro, ditador. Tivemos vários problemas. O melhor, na minha opinião, o melhor momentinho que a nossa república teve foi no regime militar. Porque, querendo ou não, teve um desenvolvimento durante o regime militar. E depois que houve no regime militar, veio esse período de redemocratização que tanto nós conhecemos, né, com esses políticos que estão a cada dia puxando a gente pro buraco. Então, na minha humilde opinião, o melhor sistema para o Brasil seria que o Brasil voltasse a ser uma monarquia, né? Claro, eu falei isso tudo assim, sem um texto e tudo mais. Tem muitas coisas que eu vou futuramente falar com muito prazer, que eu vou falar. E assim, mas eu quero saber a sua opinião, o que você pensa, o que você sabe acerca da monarquia, da república. Eu sei que teve muitas coisas que ainda precisam ser conversadas, mas comenta aqui, ajuda o nosso canal a crescer. Começamos agora, como eu estou falando, né? Curta, assina lá o sininho de notificação, ajuda a gente a crescer, entendeu? Sua opinião é bem-vinda aqui no nosso canal. Muito obrigado, fique na paz, tenha um bom dia
e até.